a permissão para gravar, porque a gente vai postar essa aula também, e falar só um pouquinho sobre o projeto, sobre o que a gente está pensando, sobre esse espaço que a gente está tentando criar um pouco, de integrar esses movimentos, da gente ter um centro de discussão e de diálogo entre as diferentes pessoas que estão ativas nas ligas, porque a gente sabe que às vezes a liga não dá conta de tanta coisa, é difícil no nosso dia a dia, e a gente consegue aqui junto estar trazendo pessoas que vão estar conseguindo expor para a gente e as pessoas que estão participando, que somos nós mesmos, que é para gerar um ambiente de discussão. Eu queria passar primeiro para a Camila, que está comigo na gestão geral agora, e também para a coordenação científica, que foi quem moldou esse projeto, para falarem um pouquinho antes da gente voltar para as histórias do professor Genilson, para conseguir trazer essa prática que está faltando muito para a nossa discussão, dessas ideias, dessas histórias que a gente está tentando seguir de exemplo, né? Enfim, Camila, você... Vou deixar. Obrigada, professor Genilson, por aceitar esse convite de um projeto que é feito por alunos. Então, o nosso grande objetivo com o projeto que o pessoal da comissão científica idealizou é conseguir integrar todas as ligas. E ouvindo já o início da sua história, eu já te conhecia, né? Porque o senhor é um marco para a gente que gosta de estudar espiritualidade e saúde, porque muitas faculdades não seguem o trabalho como a UF. Eu, por exemplo, tive a minha liga de espiritualidade dissolvida na faculdade, então, se um dia a gente almejava uma disciplina, a gente acabou ficando, inclusive, sem a liga, então nós não temos mais esse trabalho. E eu lembro que eu conheci o senhor num congresso, que, se eu não me engano, foi congresso de reumatologia, há bastante tempo, e fiquei pensando naquilo, nossa, a gente tem que trazer a espiritualidade para dentro da minha faculdade. E durou pouco tempo, mas a gente conseguiu fazer um grupo legal, pena que não deu certo, não continuou, com a pandemia acabou atrapalhando. E pensando nessas dificuldades que outras ligas podem estar passando, nós resolvemos fazer o Integra Ligas, que é uma forma da gente discutir e tentar resolver problemas a nível nacional, né? As ligas que tiverem problemas nas faculdades, a gente tentar ajudar de alguma forma e oferecer aulas, se por acaso o problema for a questão de ensino, questão de projeto de pesquisa, a gente está tentando, não é tampar buraco, mas é tentando ajudar mesmo, a gente está tentando ajudar da melhor forma, e isso é de aluno para aluno. Você denomina esse projeto Cirineu. O nosso objetivo pensando, por exemplo, no caso da minha faculdade, é que outras ligas podem estar passando por isso. Então, agradecer muito mesmo por ter... Hoje é a nossa primeira vez aqui fazendo isso, então espero que a gente possa ter novos encontros, novos debates e que as ligas se sintam abraçadas. Esse é o principal objetivo. O foco da nossa gestão esse ano é o vínculo. Criar vínculo com as ligas e manter, para que elas não tenham esse tipo de problema e que a gente consiga resolver. Eu vou passar a palavra para o pessoal da científica, que foi eles que tiveram essa brilhante ideia, essa ideia incrível, que eu tenho certeza que vai ter bastante sucesso, muitas ligas. Eu estou bem feliz que temos 30 pessoas aqui, significa que temos muitas ligas, e isso é muito importante, muito bom. Eu vou passar a palavra para o Fernando e agradecer muito a sua presença, por ter confiado em acadêmicos fazendo o que a gente gosta de fazer, que é a movimentação, né? Boa noite, pessoal. Obrigado, Camila, por ter passado a palavra. Obrigado também, professor Genilson, por ter aceito o nosso convite no início desse projeto. Meu nome é Fernando, eu faço parte da coordenação científica da Alegres, junto com a Aline e com o Caetano. E quando nós pensamos nesse projeto, era uma forma para a gente tentar congregar as pessoas que têm interesse nesse assunto, sabe? E não acontecer igual aconteceu lá na faculdade da Camila, da liga dela acabar parando. Porque se a gente tem mais pessoas reunidas com interesse a esse tema, a gente pode acabar uma liga ou uma faculdade dando suporte para a outra e fortalecendo, e até mesmo orientando para que rumo a gente deve seguir, o que a gente deve pesquisar, estudar, e tá produzindo como artigo mesmo, como estudo, e construir esse conhecimento junto. Então, a intenção do projeto foi esse mesmo, a gente divulgar o tema, prestigiar os professores que vão vir aqui ministrar as aulas para nós,
tendo bastante público, sabe? A intenção nossa é trazer todas as ligas que a gente tem cadastrado hoje na Alegres para participar desse projeto e, assim, uma liga ajudar a outra, a gente acabar unindo e fortalecendo esse tema, não só na nossa faculdade, mas em nível nacional, usando a estrutura que a Alegres tem, a associação, né? Todas essas ligas que têm filiadas nelas, para dar essa força e alavancar o tema. E aí esse foi o objetivo do Integra Ligas, para a gente poder congregar todo mundo em torno do tema e todos juntos e também elevar o nível da discussão, trazendo nomes que são referência no tema, hoje no assunto, para a gente poder construir esse conhecimento juntos. E é isso. Muito obrigado, professor, por ter aceito esse convite. A gente é uma honra ter o senhor. E espero a gente encontrar de novo, novamente, outras aulas, com mais gente, com outras ligas, e vendo esse tema mais difundido no país. Perfeito. Eu te agradeço aí pelo convite a todos vocês. Obrigado. E aí eu acho que a gente pode seguir nessa ideia de pensar nas histórias mesmo, assim, no caminho, nesses exemplos bem práticos do dia a dia, para conseguir entender essa parte da prática. Aline, se você quiser falar também? Desculpa, deixei o áudio ligado. Mas eu só queria falar que eu sou da Soline, né, que o citou, eu sou da Faculdade de Souza Marques, aqui do Rio de Janeiro, e acho que o objetivo do projeto mesmo é parear conhecimento, ter atenção no que as outras ligas estão fazendo, e também disseminar conhecimento mesmo, porque, por exemplo, a gente está tentando implementar uma cadeira de medicina, espiritualidade e saúde na faculdade, então acho que quanto mais disseminado esse conhecimento científico é importante. E agradecer também o senhor por poder estar aqui com a gente. Obrigado, Aline, por você estar aqui conosco, pelas suas palavras aí. E aí eu queria deixar bem aberto, gente, mesmo para quem quiser comentar, quem quiser, enfim, participar e tá mais perto mesmo. E eu acho que a gente pode pensar bem nessa ideia de saber um pouco mais dessa história, assim, como é que você foi desenvolvendo esse seu lado do cuidado, o lado da espiritualidade, e vendo ao mesmo tempo que não se separa, né? Mas com essas histórias que tem tanto para acrescentar mesmo, assim. E é a partir delas que a gente consegue entender, às vezes, a prática mesmo, né? Bom, sempre que eu começo, eu quero saber qual é o terreno que eu estou pisando. Pergunta o seguinte: o Google Meet, alguém faz assinatura do Google Meet ou ele só dá apenas 1 hora de reunião? Olha, tá gravando, eu acho que tem mais tempo, não tem, Fernando? A gente vai ter mais tempo, porque eu abri com e-mail institucional, então a gente não tem limite de tempo, não. Pode passar de novo. Então perfeito. Porque na UF é o seguinte: como professor, eu posso dar 8 horas seguidas de aula sem problema nenhum. Mas para os alunos que usam o Meet apenas do Google, só permite 1 hora. Então, a gente tem um pouco mais. Então, eu vou tentar, vou fazer a minha apresentação, e se vocês quiserem interromper, por gentileza, posso interromper, tá bem? E a gente pode, depois da mesma, a gente pode fazer uma discussão, com perguntas, com questionamentos, que vocês queiram, por gentileza, fazer. Então, voltando àquele assunto, nós criamos a disciplina, tá bem? E achamos que veio simultaneamente, através de uma sincronicidade, o convite de 2 alunos para nós criarmos o projeto de extensão. Nós o fizemos, e esse projeto de extensão de câncer de próstata e em espiritualidade foi muito interessante, porque se viu como embrião. Era só 3 meses de projeto, e os alunos disseram, os pacientes, não, nós queremos continuar, e continuaram conversando. Então, a partir daí, houve um simpósio que nós fizemos antes de cada disciplina, como uma forma de divulgação. Sempre houve essa ideia, é uma sugestão para todos vocês. Criem, digamos assim, um evento, tipo um simpósio, um seminário, um congresso, alguma coisa, para poder chamar a atenção sobre determinados temas. Essa foi a nossa proposta lá na UF. Simplesmente colocar uma disciplina optativa no calendário, talvez não tivéssemos tantos alunos assim. Então,
eu vou colocar a experiência pessoal que eu tive lá, que talvez, quiçá, possa servir de experiência para todos vocês, numa maneira de implantar uma disciplina, ou mesmo como criar uma liga, conforme vocês já fizeram e que acabou não dando certo. Então, eu continuei dando aula nas minhas aulas, normalmente de urologia, para o 7º, para o 8º, para o internato, e tinha disciplina de medicina e especialidade. Então, como o calendário da UF é muito fechado, ou seja, não havia espaço nenhum para isso, eu resolvi colocar a disciplina de meio-dia às 2 da tarde, que era o horário que os alunos tinham, digamos assim, livre, porque nos outros horários, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, eram disciplinas obrigatórias que os alunos tinham. E as disciplinas optativas nós só podíamos fazer ou no sábado, ou depois das 5 da tarde, ou então na hora do almoço. E eu resolvi colocar na hora do almoço. Até porque um aluno chegou para mim, professor, não dá para você colocar essa disciplina chocando com as disciplinas obrigatórias, que não vai ter ninguém. E aí eu caí na real, eu não tinha atentado para esse problema. Então, coloquei de meio-dia às 2 da tarde a disciplina. E, paralelamente, uma vez por semana, nós fazíamos o nosso núcleo de estudos. Era um projeto de extensão em que os pacientes, nós fazíamos um trabalho do ponto de vista de uma palestra, sempre uma palestra de 1 hora, convidando pessoas de fora, de vários locais, que se interessavam por espiritualidade, psicólogos, médicos, psiquiatras, não importa quais eram sejam, entendeu? Mas alguém, pessoal que trabalhava com meditação, uma colega nossa que trabalhava com sustentabilidade, sempre a espiritualidade em várias áreas. E nós fazíamos, no núcleo de estudos, dessa reunião uma vez por semana, nós nos reuníamos, fazíamos uma palestra de 1 hora, depois nós interrompíamos, fazíamos uma meditação mindfulness com todo mundo que estava no anfiteatro, pacientes, terapeutas, convidados, curiosos, não importa. Né? Quem quisesse entrar, quem quisesse participar, participava. Então, nós fazíamos uma meditação mindfulness com a luz apagada, orientando as pessoas, depois acendíamos a luz, distribuímos água fluidificada para todo mundo. Né? A gente fazia uma prece e distribuíamos água fluidificada magnetizada para todos, e depois liberávamos o pessoal para um lanche. E esse lanche nós achávamos de fundamental importância. Tínhamos uma mesa grande na sala fora do anfiteatro, em que as pessoas tomavam cafezinhos, comiam sucos, comiam alguma coisa, e era onde existia a integração, a socialização entre terapeutas, pacientes e público de um modo geral. As pessoas comentavam entre si. O seu paciente com o seu psicólogo começava a conversar e entendia de uma maneira muito profunda. Então, isso eu achei muito interessante, a socialização. E aí, depois, quem não ia participar, que não era voluntário, os terapeutas, os médicos, os voluntários e os pacientes, iam embora. Mas os pacientes entravam na sala, no anfiteatro para 170 lugares, diminuímos a luz, botávamos uma música bem suave, e aí começávamos a fazer homeopatia, acupuntura, tinha 2 macas, transformávamos o anfiteatro em um hospital de campanha, entendeu? E as pessoas iam, ficavam sentados em silêncio, eu tinha uma prancheta na mão e chamava de 1 por 1, levava lá para fazer a acupuntura, levava um paciente, eram pacientes com câncer, pacientes depressivos, pacientes com doenças crônicas, os mais diversos tipos de doenças que a medicina convencional não conseguia tratar. E nós complementávamos, olha, você continua com o seu tratamento, mas nós vamos instituir esse tratamento para você. Não abandone o tratamento médico, a quimioterapia, a radioterapia, não. E aí fazíamos isso, depois dávamos homeopatia, mas também tinha a escuta fraterna. Existia um psicólogo que ouvia o paciente, contava suas histórias, e depois nós juntávamos, no final, todos se faziam o trabalho e iam embora, nós dávamos as mãos com a luz apagada e fazíamos uma prece coletiva. E todo mundo ficava feliz, se abraçava, e na semana seguinte voltávamos novamente. Então, esse era o projeto de extensão que nós fazíamos. Ao mesmo tempo, começamos a dar aula para os alunos de medicina. E eu percebi que, não, o aluno tem que fazer semiologia. E aí percebemos que a aula é atemporal, pessoal. Serve tanto ao aluno
do primeiro ano, que ele entrou no vestibular, entrou no Enem, no primeiro período, o aluno que está fazendo um internato no 12º período. É válido para ele. E eu percebi que quanto mais jovem, mais cedo o aluno, melhor para ele. Porque ele já não entra, o interno já está cheio de vícios, já está cheio de condicionamentos. E seria muito melhor para esse aluno colocar essa prática diária. Então, logo depois eu abri para outras, para psicologia, para enfermagem, para biomedicina, para serviço social, e alguns alunos começaram a frequentar também, juntamente com os alunos de medicina. Então, nesse contexto, qual é a minha primeira aula que eu dou para eles? Como cartão de visita, como apresentação da medicina e espiritualidade? A espiritualidade na prática clínica. Então, eu coloco para vocês o seguinte: qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? São dois construtos que se superpõem, mas são duas coisas diferentes. A religiosidade, ou religião, tem a ver com dogmas, tem a ver com rituais, é um conjunto de crenças, é um determinado grupo de pessoas, que geralmente tem um mentor que segue os ensinamentos, um sacerdote, um pastor, alguém que faz com que os indivíduos sigam aquela diretriz. E a espiritualidade é algo muito mais aberto, muito mais dinâmico. Eu sempre faço uma comparação, um pequeno aquário como religião e a espiritualidade como o oceano. Então, muitas vezes a gente pode expandir essa ligação nossa com o sagrado, com Deus, com a fonte criadora, não importa o que seja, com a natureza, mas, por outro lado também, pode ser, a gente pode definir espiritualidade como significado, como propósito de vida, como sentido da vida. Então, às vezes, o indivíduo tem uma espiritualidade imensa e ele não acredita em Deus. Como pode ter um indivíduo com a religiosidade chamada extrínseca, aquele beato que vai na igreja uma vez por semana, que toma hóstia, que acha que está quites. Ou então aquele indivíduo que é protestante, de uma igreja reformista, que vai lá e paga o dízimo e se acha que está quites. Ou então aquele indivíduo que é espírita, vai no centro espírita, assiste palestra, toma um passe, bebe água fluidificada e acha que está quites e não se reforma. Então, o mais importante, do ponto de vista da reespiritualidade ou da religiosidade na vida do indivíduo, do paciente, é no sentido de que ele possa ressignificar o processo do adoecimento e desenvolver dentro de si um coping, ou seja, um enfrentamento da situação que ele está vivenciando. Nesse contexto, o papel do estudante de medicina a tentar ensinar o paciente a aprender isso é de fundamental importância. Lembrando sempre o seguinte: o professor não ensina, ele ajuda o aluno a aprender. E o médico não cura, ele auxilia o paciente a se curar. Nem Jesus curava. Ele dizia: a tua fé te curou. Então, se a gente puder observar essa expressão evangélica de Jesus na sua cidade natal, onde ele era criança, onde ele cresceu, ninguém acreditava nele. Sim, nada, é o carpinteiro que é filho de José. Ninguém acreditava nele que era um profeta, ou, pior ainda, que era o Messias que haveria de vir. Que o pessoal, os israelitas, esperava a chegada de um Messias. Havia 200 anos que não havia tido nenhum profeta naquela terra. E aí, 200 anos depois, surgiu o próprio Cristo. Então, nesse contexto, a cura, o tratamento do paciente vai depender exclusivamente dele. E a pergunta que eu coloco para vocês é a pergunta que eu faço. Ou então, digamos assim, é um questionamento para que vocês meditem. O primeiro tratamento do paciente são vocês, que serão futuros médicos, porque se o paciente não acreditar em vocês, vocês não terão sucesso. Vocês poderão ser o Prêmio Nobel de Medicina, ter o melhor currículo vitae, vocês podem ter um trabalho científico gigantesco, uma obra imensa, mas se o paciente não acreditar, se não existir uma química, uma inter-relação entre vocês e o paciente, nada terá valido. Então, nós ouvimos muito disso.
não se envolvam com os pacientes. A relação médico-paciente é uma relação paciente lá e o médico aqui. Tentem ajudar da melhor maneira possível. Eu digo, não faça isso. Se envolvam completamente com os seus pacientes. Amem verdadeiramente os seus pacientes. Tratem dos seus pacientes como se fosse sua mãe, seu irmão, seu pai, seu filho, seu amigo, a pessoa mais querida que você tem. Então, se envolva completamente, transmitindo o melhor dos sentimentos para com esse indivíduo. Porque juntos, não deveria ser o paciente na frente do médico, os dois juntos, um ao lado do outro, não de frente, como um confronto, mas sim ao lado, juntos, no sentido de buscar auxiliar e vencer aquele processo do adoecimento. Então, no meu entendimento, a doença, muitas vezes, vem como uma forma de curar a alma do indivíduo. No meu entendimento, eu acho que todas as doenças, sejam elas genéticas, congênitas ou adquiridas, têm sede na alma do indivíduo. Então, aquele dos aqui presentes, os alunos aqui presentes, são aqueles alunos que trabalham em medicina e especialidade. Se eles não acreditarem que nós temos uma consciência extrafísica, uma consciência não localizada, que nós somos um ser espiritual, que temos um corpo, se nós devemos entender que nós temos que tratar o nosso corpo físico, mas nós somos uma essência, que na realidade a sede da inteligência, do conhecimento, a sede das experiências não está no corpo físico, mas sim numa mente não localizada, esse conceito básico que todos nós temos que entender. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de ciência. A partir do momento em que aulas que vocês já tiveram, das chamadas experiências de quase morte, as experiências de quase morte é algo científico, existe mais de 930 mil trabalhos científicos publicados em relação à espiritualidade e as experiências de quase morte na prática clínica. Nós vamos perceber que não é um evento isolado, é um evento científico, e isso cabalmente vem provar para todos nós que todos os seres humanos têm algo mais além do corpo físico. Então, essa consciência não localizada, que nós chamamos de alma, espírito, essência, não importa o que seja, ou consciência, é algo que nós temos que já interiorizar dentro de nós, porque explica como a chave dos mais variados fenômenos que na espiritualidade, na prática clínica, nós podemos observar. Então, nesse contexto, nós temos que ajudar o paciente a entender que ele é um ser imortal, que temporariamente está tendo um corpo de carne como instrumento, como nós usamos um avental para operar, como nós colocamos um jaleco para atender os nossos pacientes, quando nós estamos colocando um macacão para sujar de graxa na feição, na categoria de um mecânico, como nós usamos, digamos, um instrumento de neoprene com um respirador para nós sermos mergulhadores. Então, aquele instrumento, que é o nosso corpo físico, é que nos faculta a nossa experiência na nossa física, porque a finalidade de nós estarmos aqui é cumprir a parte que nos cabe nessa obra gigantesca da criação e progredirmos. Existe uma lei da natureza chamada lei do progresso. Tudo progride. E nós precisamos entender isso. E precisamos entender também que a nossa mente, essa nossa consciência, interfere drasticamente na nossa biologia. Então, existe um livro chamado de Biologia da Crença, do Bruce H. Lipton, que é um biólogo americano que acredito que todos vocês já conhecem. Já ouviram falar nesse livro? Alguém já ouviu? Biologia da Crença. Existe até, se vocês chegarem no YouTube, tiverem preguiça de ler o livro, ou tiverem dificuldade de ler o livro, obviamente que o livro é sempre mais legal, né? Mas vocês podem colocar no YouTube, botar assim, Biologia da Crença, Bruce Lipton. Existe uma palestra que ele dá no YouTube, que é o resumo completo, assim, um resumo maravilhoso do livro. E ele fala sobre a ação da nossa mente sobre a nossa biologia. Então, Bruce Lipton, ele não trabalha mais. Ele palestra no mundo inteiro. Ele trabalhava com cultura de células. E ele percebeu que
fazendo o cultivo de células, de células totipotenciais, ele percebeu que algumas células, dependendo digamos, de substâncias que colocavam no meio ambiente, na placa de PET, da qual as células estavam sendo nutridas, elas se diferenciavam em células musculares, em, digamos, células em neurônios, células sanguíneas, assim sucessivamente. Então, ele trabalhava nisso. Eu pergunto para vocês, vamos fazer uma interação agora. Onde está o cérebro da célula, de uma célula? O que é que vocês responderiam para mim? Até porque eu preciso saber se vocês estão vivos, né? Eu não estou falando aqui apenas para um monte de janelinhas. Eu sempre faço isso nas minhas aulas por educação à distância, para saber se vocês estão me ouvindo, às vezes eu estou falando, e caiu completamente, e eu não sei. Então, eu pergunto para vocês agora. Vamos lá, pode ativar o microfone e perguntar. Onde está o cérebro da célula? Eu pensaria no DNA, assim, pensando de uma maneira geral. Né? Quem mais? Quem acha que... eu pergunto o seguinte, e as gônadas das células? Onde é que estão o sistema reprodutor das células? Os ribossomos, talvez, não sei. Olha, uma célula é uma unidade funcional, tá bem? A célula, todos nós somos constituídos de células, milhares de células, tá? Um aglomerado de células, mas o organismo como um todo é representado por uma única célula. Né? Ou seja, um está no todo e o todo está no um. Então, nesse contexto, todos nós achamos, até o Watson Crick, quando descobriu o DNA, e até o Bruce Lipton também, ele achava, que o Ricardo foi bem ambíguo, disse que as gônadas está no DNA pelo menos é o que eu entendi, e que também o cérebro está digamos, no núcleo da célula. Então, é como aqueles indivíduos que têm chamado testicocélula, aquele indivíduo que só pensa em sexo, né? Tem o testículo no encéfalo. Não falam isso aí na medicina? Então, muito bem. Mas não é bem assim. Então, o Bruce Lipton acreditava também que o cérebro das células estava no núcleo. E o que ele fez? Ele percebeu que, fazendo cultivo de células, se ele modificasse o meio ambiente celular, ele modificava a genética. Ele modificava a produção de novas proteínas estruturais ou enzimas e, consequentemente, o comportamento daquele indivíduo, daquela célula. A célula se diferenciava. E ele percebeu. Uma vez ele estando em casa, né, ele trabalhava nesse contexto no Caribe, em uma ilha daquela do Caribe, que tinha uma faculdade de medicina. Ele saiu de Stanford, resolveu abandonar a medicina, resolveu seguir um conjunto de rock, sendo eletricista, separou da mulher, uma série de dificuldades na vida dele. Ele dizia, agora eu vou trabalhar para uma banda de rock. Depois da 7ª apresentação, quebrado e todo sem dinheiro nenhum, só dava para pagar os custos da apresentação, ele disse, não, essa não é a minha vida. Aí, quando ele recebeu um telefonema de uma faculdade de medicina do Caribe, ele disse, tudo bem, manda o dinheiro, nem dinheiro ele tinha, mande o dinheiro da passagem que eu estou indo para aí. Aí ele foi e começou a dar aula para alunos de medicina de várias nacionalidades, alunos que não conseguiam entrar na faculdade de medicina dos Estados Unidos e iam para lá. Nesse sentido, ele estava meditando e, numa vez de madrugada, ele teve uma epifania. Pá! Igual o Arquimedes. Eureka, eureka, encontrei, achei. E ele saiu desesperado, preciso contar isso para alguém. E ele lembrou que existia a faculdade de medicina, na faculdade tinha biblioteca. E ele se dirigiu para a biblioteca. Chegou lá e encontrou um pobre de um sonolento aluno lá, estudando a noite toda de madrugada. Aí ele chegou para ele, começou a falar todas as suas ideias, e o aluno olhando para ele assim, disse, professor, o senhor está bem? E aí ele caiu na real, de que realmente o aluno não tinha entendido absolutamente nada. A partir desse experimento, ele se tornou pai da epigenética, ou seja, o meio ambiente interfere na nossa genética. Nós achávamos desde Darwin que a evolução se dava de uma maneira muito fechada, ou seja, demorava milhares de anos uma espécie se separar. E nós vemos que a evolução acontece aos nossos dias,
dia e noite, noite e dia acontecendo aos nossos olhos, e a epigenética nos mostra isso. E, inclusive, nós incorporamos ao nosso DNA essas novas informações. Então, nesse contexto, ele percebeu que o cérebro das células não está no núcleo, está nas proteínas de superfície da célula. Aquelas proteínas, imagine, como você já sabe, lipoproteica. Então, tem aquela dupla camada lipídica e aquela camada de proteínas ali no meio. E aquelas proteínas têm proteínas estruturais, têm, digamos, estruturas completamente diferentes. Então, elas transmitem um sinal que vem do exterior e leva esses sinais até o núcleo da célula através do DNA, e o DNA se desencapa, mostra a estrutura desespiralada, e aí o ribossomo lê aquela sequência do DNA, produzindo, digamos assim, enzimas, produzindo aminoácidos, que, por sua vez, vão se ligar, formando polipeptídeos. E esses polipeptídeos estruturais ou enzimas são eles que vão mudar a estrutura, o comportamento e a dinâmica da própria célula. Então, ele disse que não importa se o estímulo é físico, químico ou biológico, quando chega do ponto de vista eletromagneticamente, através de sinais eletromagnéticos na superfície da célula, não é mais por contato que nós achamos, um efeito browniano, uma molécula bate lá, outra bate aqui, e elas se encontram. Os bilhões e bilhões e bilhões de reações químicas simultaneamente que existe no nosso organismo, não daria para ser algo pura e simplesmente mecânico. Tem que ser eletromagnético. Ou seja, cada molécula cria um sinal eletromagnético que transmite esse sinal para as proteínas de superfície, que, por sua vez, transmite o sinal. Existem algumas reações do nosso organismo que não dá tempo de ser pelo sistema nervoso ou pelo nosso sistema endócrino. Não dá tempo, é muito rápido. Então, tem que ter algo além mais. Então, nesse contexto, nós temos uma nova ideia em relação ao campo. Ou seja, informações por campo. Quando eu observo o seguinte, perfeito. O exterior interfere no interior e vice-versa. Então, ele disse que a inteligência, o cérebro estaria das proteínas de superfície. E as gônadas seria o DNA. Tá? A ideia... Então, ele mostrou, de uma maneira ou de outra, que nós interferimos na nossa biologia. Então, nesse contexto, quando um paciente acredita, e vocês vão ter aulas de farmacologia, e em 15 minutos vão falar sobre o efeito placebo, somente 15 minutos. A indústria farmacêutica não quer curar, quer tratar. Ela quer se manter sempre vendendo medicamentos. Se produzisse um determinado medicamento que curasse completamente determinados tipos de doenças, elas iriam bancarrota. Quais são os medicamentos mais produzidos na indústria farmacêutica? Anti-inflamatórios, mais vendido anti-inflamatório, analgésicos, antidepressivos. Se ele criasse um medicamento que curasse a depressão, perderia milhões e milhões de pessoas no mundo que comprariam o seu medicamento. Então, nesse contexto, a indústria farmacêutica quer tratar, mas não quer curar. Ok? Então, normalmente, quando vocês aprendem em relação ao efeito placebo, é uma das coisas, das potências mais incríveis que existe no organismo humano. E a nossa consciência, a nossa mente, que quando você acredita que algo vai funcionar, funciona, mas também no sentido contrário. Se você acha que algo não vai funcionar, no sentido nocebo, também não vai funcionar. Então, para isso, na relação médico-paciente, a presença de vocês é de fundamental importância. E se você utiliza a religiosidade ou a espiritualidade do seu paciente como uma ferramenta de uma fé que ele tenha para ressignificar o processo do adoecimento, ou buscar forças interiores nesse corpo positivo, para que esse corpo possa acontecer, isso é de algo importantíssimo. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos nos conscientizar. Faça um sinal para mim se vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando. Meu microfone então entrou em ligação. Tá ouvindo, mas tá vibrando um pouquinho. Só que tá dando para eu escutar, sim. Tá dando para seguir ouvindo. Ok, tudo bem, então.
Então, nesse sentido, quando nós acreditamos num tratamento, quando nós acreditamos numa medicação, quando nós acreditamos num profissional, e nós podemos carregar essa força interior que ele tem, chamado fé, não importa o que seja, ou algo, crença, vontade, você vai transmitir para o paciente que ele tem que entender o sentido da sua doença. Às vezes a doença surge como uma forma de transformação das suas vidas. E algumas vezes, trabalhando aqui com o paciente, às vezes me vem uma ideia na cabeça e eu coloco para eles, e tempos depois eu percebi que aquela ideia, aquela palavra, aquela frase que eu coloquei para o meu paciente, mudou a vida dele completamente. Depois eu vou saber disso. Mas naquele momento, para mim, eu estou colocando. Então, é por isso que a gente precisa, na prática clínica, entender que se nós acreditamos que algo vai mudar a nossa vida, vai mudar. E nós precisamos orientar o paciente nesse contexto. O grande problema é que a gente só acredita que as coisas só funcionam, a gente só se preocupa com espiritualidade quando o paciente está com uma doença grave, uma doença crônica. Esse é que é o grande problema. Enquanto vocês estão jovens, estão bem, tranquilamente, a gente não se preocupa com isso. Não se preocupa com doença, não se preocupa com o futuro. Agora, quando uma doença é grave, levando a um estresse violento, e esse estresse violento, se ele for grave, ou se o indivíduo for crônico, for demorado, levar tempo, ou se o indivíduo não tiver mecanismos adequados de enfrentamento, ele vai adoecer. Então, eu perguntaria para vocês, qual o maior desafio que nós encontramos nos dias de hoje do ser humano? Nós estamos preocupados com comida, com água, nós estamos preocupados com esgoto, nós estamos preocupados com hospitais, com saúde? Não. Qual é a maior fonte de conflito que nós temos nos dias de hoje? São as relações humanas, vou responder. Grande fonte de estresse, de conflito que nós estamos enfrentando no dia de hoje, são os relacionamentos. Então, nesse sentido, o estresse, quando é grave, ou quando o indivíduo não tem mecanismos interiores de enfrentamento, ele faz com que adoeça, ou seja, a liberação de adrenocorticotrófico, do ACTH, pelo estresse, vai na adrenal, produção de neurotransmissores, tudo isso leva à liberação na célula, do fator nuclear kappa-beta. Em última análise, é o fator nuclear kappa-beta, porque ele é um conjunto de proteínas que vai induzir as citocinas a um processo inflamatório. Então, todo estresse, todo paciente cronicamente estressado, ele é um paciente inflamado. E essa inflamação, liberação de citocinas, leva ao aparecimento de doenças como asma, como doenças autoimunes, vai levar ao processo de doenças crônicas, como depressão, vai levar, muitas vezes, ao aparecimento de câncer. Relacionamentos tóxicos, exatamente. Principalmente familiares, mas também ambientes de trabalho. Às vezes você precisa daquele trabalho, daquele emprego para sustentar a sua família, e você se submete, e você fica numa angústia existencial muito grande e acaba adoecendo. Então, nesse sentido, quando nós mudamos o pensamento do nosso paciente, ressignificando o processo do adoecimento, ou orientando a práticas integrativas de trabalho, de tratamento para ele, fazendo através de interação mente-corpo, como? Quais são essas interações mente-corpo? E já tem trabalhos enormes produzidos em relação a isso. Pessoas que fazem meditação, pessoas que frequentam escolas religiosas, não importa qual religião, mas de uma religiosidade intrínseca. Porque a religiosidade extrínseca é aquela que você vai com um verniz, mas que não promove verdadeiramente a sua transformação. E a religiosidade intrínseca é o indivíduo que entra numa religião, absorve completamente os ensinamentos dados pelo mentor espiritual daquela religião, coloca na sua prática diária, no dia a dia, se transforma completamente, tá bem? E auxilia a sua comunidade nesse processo. Então, a espiritualidade, não importa qual religião seja ela, tem um núcleo central exatamente, um núcleo de moral igual. Budismo,
taoísmo, confucionismo, digamos assim, catolicismo, protestantismo, judaísmo, não importa qual religião. Todas elas têm um núcleo de moralidade, de transformação moral do indivíduo para com si próprio, ou seja, seus valores, de ligação com o transcendente e de auxílio e de colocar em prática através do próximo. Alguns falam de caridade, outros falam de compaixão, mas não importa. Cuja finalidade maior é nós buscarmos a paz. Todos nós buscamos a paz. Todos nós buscamos o nirvana do budismo. Todos nós buscamos o reino de Deus do cristianismo. Tá? E essa entidade altamente elevada, que nós conhecemos como fonte criadora, dos quais nós estamos mergulhados dentro dela, mas também ela está dentro de nós, vinculada intrinsecamente a cada átomo nosso. Nesse sentido, nós devemos entender como algo, não como um Deus antropomórfico, como foi nos ensinado no passado. Então, essas leis cósmicas de harmonia, de paz, que se expressa absolutamente pelo amor, se nós estamos sintonizados, vinculados, em ressonância com essas leis cósmicas de altruísmo, de bondade, chamadas virtudes espirituais, nós encontraremos a paz que tanto buscamos. Mas para isso é preciso nos transformarmos. Então, nesse contexto, usando práticas integrativas, seja meditação, seja espiritualidade, seja Tai Chi Chuan, seja yoga, não importa qual seja ela. Nós modificamos a nossa biologia, porque novas sinapses, novos neurônios, e já tem trabalhos enormemente utilizando ferramentas de radiologia, de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, chamado de Voxful, que são algoritmos em que os computadores conseguem medir determinadas áreas e conseguem medir volumes da substância cinzenta, mostrando que existem indivíduos meditadores contumazes. Eles ampliam a substância do cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, ou áreas relacionadas à emoção. Então, aquela ideia de que o neurônio não se regenerava, isso ficou por terra. Hoje, nós podemos fazer uma neuroplasticidade no nosso cérebro. Então, nesse contexto, a espiritualidade, seja através de uma prática integrativa, de integração mente-corpo, vai nos fornecer esse processo. Então, o fato do indivíduo orar, frequentar uma escola religiosa e se transformar completamente, ele se torna uma pessoa mais, digamos assim, mais leve, mais feliz, com menos problemas, e ele suporta com mais resignação e com coragem os sofrimentos, as dores que lhe adviram. Por isso que existe também inúmeros trabalhos mostrando que a hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças coronarianas, alguns tipos de suporte à cirurgia, tudo isso é minimizado pelo fato de o indivíduo ter uma religião, seguir, digamos assim, a sua espiritualidade e entender todo esse processo. Fica mais fácil operar um paciente religioso do que um não religioso, um indivíduo que tem uma sensibilidade mais desenvolvida. Nós vemos níveis, digamos assim, de controle de estresse e de hipertensão muito diminuídos, pessoas que fazem, digamos, a espiritualidade na sua prática. E, diante disso, nós gostaríamos de perguntar a todos vocês, qual seria o melhor? Tomar medicamento para tentar melhorar valores espirituais dentro de nós que estão em desalinho, ou seja, os medicamentos não curam as doenças da alma. Cirurgia não cura as doenças da alma. E muitas vezes a pergunta é a seguinte: não esperem adoecer. Sempre falamos em profilaxia, em prevenção das doenças. Com a espiritualidade na prática clínica, principalmente nos últimos 20 anos, ou seja, de 2000 para cá, nós temos percebido uma enorme quantidade de trabalho científico mostrando nesse sentido de que perdoar faz um grande benefício. Dirimir a culpa por parte dos nossos pacientes, em grande parte das doenças que acontecem, o nosso primeiro papel é tentar diminuir a culpa desse paciente. Dizer, olha, tudo bem, você errou, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Se você errou, se perdoe.
Você não sabe o que você não sabia o que você hoje sabe. Então, a primeira coisa que nós ensinamos aos alunos é ensinar que eles se perdoem. Ensina os pacientes a se perdoarem, tá? Porque isso é algo muito grave. Muitas vezes eu vejo pessoas adoecidas pelo fato de não perdoar pela culpa que eles têm. Outras coisas, são pessoas altamente orgulhosas, que se sentiram ofendidas, que têm melindres e que acabam dissolvendo relações e sofrendo o resto das suas vidas. Então, o fato simplesmente de perdoar liberta de grande quantidade um peso gigantesco na vida dessas pessoas. Então, perdoar não é apenas um digamos, estalar de dedos. É todo um processo. Tem toda uma sequência que a gente tem que proceder na nossa vida no sentido de aprender a perdoar. E a religiosidade, a religião, ajuda muito nesse contexto. E outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas das vezes, é uma forma de nós entendermos que temos que trabalhar disciplinando o nosso espírito, dando valores espirituais elevados, tem algo que a gente tem que levar em consideração, além dos valores como o perdão, como ensinar o paciente a entender esse processo, é usar um pouco de psicologia para com eles. Deixe o paciente falar. Nós temos mania de que já foi computado, já foi feito um trabalho em relação a isso. Depois de 20 segundos, nós interrompemos o paciente e nós comandamos a nossa anamnese. Então, entendam que o paciente falar é muito importante. Por isso que existem cursos, eu já achei interessante, teve um autor que eu não me lembro o nome dele, ele diz assim, existe cursos e mais cursos de oratória, mas eu nunca vou falar num curso de escutatória. Tá? Então, existe curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Então, é preciso que a gente ouça o paciente. Então, existe inspeção, palpação, percussão. Fui bem alvos, isso aí, Camila. Inspeção, palpação, percussão, ausculta, que nós fazíamos no século XIX muito isso, no início do século XX, e que hoje a gente precisa aprender a desenvolver. É a chamada intuição. Eu tenho uma paciente que já faleceu, ela tinha um câncer muito avançado, e ela me procurou nesse consultório aqui que eu estou agora, nesse momento, conversando com você no consultório. E eu fui examiná-la, ela tinha uma hematúria, como urologista, ela me procurou pelo sangramento urinário. E ela tinha um câncer de colo uterino imenso, já invadindo a vagina, invadindo a base da bexiga. Já era uma doença já incurável. Ou seja, fora de possibilidades terapêuticas no momento. E eu comecei a tratar desse paciente, comecei a cuidar dela. Ela não tinha plano de saúde, eu levei para o Hospital Antônio Pedro, na época que podia levar, que não tem mais. Hoje tem um sistema de regulação. Eu acredito que vocês são de outros estados, mas não tão severos como em Niterói, que nós estamos encontrando. E eu levei para o hospital, levei na ginecologia, biopsiaram, ela fez o tratamento, fez uma radioterapia, mas a doença evoluiu, até que um dia a filha a encontrou. Eu levei no nosso núcleo de estudos para ela participar. Ela estava cansada, ela não se deu bem, não se adaptou, não quis participar. E eu respeitei a sua ideia. Um dia, a filha a encontrou em coma, um coma profundo, não respondia absolutamente nada. Ela levou para o hospital e, chegando lá no hospital, disseram, olha, ela tem um câncer já, saía lesões do câncer já na pele dela. Você tem uma ideia? Câncer ginecológico, atingiu pleura, inclusive a região cutânea, tinha um nódulo cutâneo enorme, que era uma metástase cutânea do tumor ginecológico dela, do carcinoma de colo uterino. E o pessoal disse, olha, não tem o que fazer. Colocou no CTI e ela ficou lá, entubada, já para morrer. Passaram-se 1, 2, 3, 4 dias, o pessoal apenas dando soro, apenas tratando, esperando que ela tivesse uma parada cardíaca e não iria ressuscitá-la. E aí o que aconteceu? Em determinado momento ela acordou, disse que tinha fome e deram comida para ela. Tiraram o tubo, deram comida para ela. Ela disse, eu não quero ficar aqui não, quero ir para um quarto. E levaram para o quarto do hospital. E depois disse, eu quero ir para minha casa. E deram algo para ela. Ficaram espantados, porque era uma pessoa que estava morrendo, completamente com sinais vitais,
veio a se recuperar. E essa minha paciente, um dia, ela me telefonou. Ligou para mim no celular, não entendi o que estava dizendo, e ela queria conversar comigo, tinha algo muito importante para me dizer. E ela teve uma experiência de quase morte. Ela morreu, né? Sentiu o túnel, sentiu sair do próprio corpo, foi levada a instâncias cada vez mais e acabou chegando ao estágio máximo que dá as experiências de quase morte, segundo o questionário de Bruce Lipton, da Universidade de Yale, se não me engano, Yale ou Virgínia, na verdade, Virgínia, Bruce Lipton, de Stanford, e Bruce Grayson, que é da Universidade de Virgínia. E ele fez os maiores trabalhos que existem no mundo sobre a experiência de quase morte. Ele disse que chegou numa escala mais alta possível, que é aquela escala que o indivíduo sai do corpo, deixa o corpo lá embaixo, tem essa percepção, e encontra uma entidade no plano espiritual, no plano maior, na quarta dimensão, não importa que nome queiramos dar. E aí, telepaticamente, ela ouvia o seguinte: se você voltar para aqui, nessa condição, negando qualquer tratamento médico, você será considerado suicida. E essa é uma situação muito ruim para você. É preciso que você volte e ressignifique todo esse processo que você está vivendo. Existe um grupo de trabalho lá no Hospital Antônio Pedro, do qual você era tratada, e ela via a nossa sala cheia de médicos, o pessoal trabalhando, mas uma multidão de pessoas de branco, de médicos que já haviam morrido, segundo ela falou, que estavam lá aprendendo conosco, que não tiveram a oportunidade, aprendendo não. Fui meio orgulhoso de dizer isso, foi uma falha torta. Ou seja, todos nós juntos, trabalhando e aprendendo juntos lá naquele momento. E aí é preciso que você volte. E aí ela voltou e me contou tudo isso. E aí eu levei ela para dar esse depoimento perante o grupo lá presente. Essa paciente deu essa informação, essas experiências de quase morte do qual ela passou. Ela voltou para casa e nós continuamos fazendo um tratamento para ela, clínico para ela. Minha mulher, Leila, que faz acupuntura, que é anestesista, começou a fazer acupuntura nela, eletroacupuntura, e eu fazia imposição de mãos, um passe, imposição para ela. E aí foi feito o tratamento, e além do processo de psicoterapia, eu não sou psicólogo, mas mostrava para ela, é preciso que você olhe para... Começamos a perceber que ela tinha uma grande dificuldade em relação à família, os pais, o pai e a mãe principalmente. E tinha um grande problema em relação à parte sexual, de frustrações, etc, etc, etc. E nós, na conversa, nós ressignificamos tudo isso para ela, mostrando que a doença tinha um campo mórbido do aparecimento, que era a parte ginecológica dela. Ela deveria aceitar tudo aquilo, e ela foi ressignificando a sua vida, foi transformando a sua vida. E um dia, a filha me ligou que ela tinha tido uma parada cardíaca, ela tinha morrido, se eu podia dar um atestado de óbito. E aí a doença evoluiu, ela morreu, eu dei um atestado de óbito, ela foi cremada no dia seguinte, 2, 3 dias depois, e esse ciclo se fechou. Então, eu estou compartilhando com vocês porque quando nós trabalhamos no bem, quando nós procuramos ajudar as pessoas, e esse é todo o papel do médico. Se o médico quiser fazer medicina para ganhar dinheiro, é melhor que ele mude de profissão. Dinheiro é apenas consequência. Vocês querem ter paz, vocês querem serem felizes. E a felicidade se dá de uma maneira que a gente não consegue encontrar através desse trabalho de ajudando as pessoas. Depois, o dinheiro vem como consequência. Vocês são bons médicos, vão chover pacientes no consultório, nos hospitais em que vocês trabalharão. Mas essa senhora me disse uma frase que marcou, que eu queria compartilhar com vocês. Por isso que eu tenho dado essa volta inteira para falar a história dela. Ela disse: usem a intuição de vocês. Percebam a intuição. É uma ferramenta gigantesca que vocês têm, que muitas vezes vocês não valorizam. Aquela ideia que surge, aquela ideia que muitas vezes você não tem nem a mínima ideia do que vocês estão dizendo, vocês estão colocando como algo que fosse de vocês, e, no entanto, vocês estão sendo inspirados. Grande parte de tratamentos médicos surgiu através dessa ferramenta chamada intuição. Confie na intuição de vocês. Quando vier uma ideia, quando vocês querem pedir um exame, quando vocês querem determinada parte do corpo que vocês querem palpar e examinar, confie
dessa sua intuição. Isso é algo tão sutil que nós achamos que seja nossa. Eu trabalho no transplante renal do Hospital Antônio Pedro. E hoje nós fazemos, atualmente nós fazemos transplante somente com doador falecido. E aí chegou um paciente de 72 anos de idade, já uma idade já avançada, para recebendo um rim de um paciente de 55 anos de idade, se eu não me engano. Ele fez os testes imunológicos, ele era o candidato. E aí eu fui examinar o paciente, era um paciente idoso, né? Quando eu fui examinar, ele já estava fazendo na máquina de hemodiálise, eu pude conversar muito pouco com ele, examinei mais ou menos o abdômen e tal, mas percebi que ele tinha 72 anos de idade. E existe uma rotina daqui do hospital que é fazer uma tomografia, justamente depois da Covid, a gente tem que fazer uma tomografia como um exame pré-internação desse paciente. E ele fez a tomografia de tórax. Quando ele ia fazer a tomografia de tórax, eu cheguei para o nefrologista lá com o residente e disse, por favor, peço a tomografia de tórax, mas aproveite e faça uma tomografia de abdômen também. Me veio à mente, pô, ele é idoso, por que não aproveitar a tomografia de tórax e escanear o corpo dele inteiro, então? Por que não fazer tórax e abdômen completo? Vamos fazer isso, ele já está em uma certa idade, a gente tem uma ideia muito melhor. Não é rotina fazer isso. E aí nós fizemos. Quando veio o resultado, ele tinha um aneurisma na artéria ilíaca direita, enorme. O local onde o transplante iria ser realizado. Seria um caos. Se abrisse o paciente com o rim resfriado para fazer um transplante desse caso. Aí eu pergunto para vocês, fui eu? Eu sou tão assim... Não, na realidade foi uma intuição. Eu tive uma intuição, uma percepção que eu poderia fazer esse exame. Então, captei completamente e pedi que ampliasse o exame. Então, muito na vida de vocês, na prática clínica, vocês vão encontrar isso. Então, sigam a intuição de vocês. Vão sair, eu tenho que levar o guarda-chuva. Não vou levar o guarda-chuva, não. Sempre está tão bom, pô, mas veio a ideia de levar um guarda-chuva. Leve o guarda-chuva, porque vai cair cântaros, vai cair uma chuva miserável, imensa, e você vai dizer, meu Deus do céu, bem que eu pensei em levar o guarda-chuva. São coisas sutis, em termos de brincadeira desse jeito. Tá bem? Então, eu queria interromper, digamos, a minha apresentação aqui e deixar que vocês agora façam perguntas em relação a isso para poder ficar mais ilustrado. Eu ouvindo agora, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é cuidados paliativos, né? Fazer essa conexão, esse vínculo da espiritualidade com os cuidados paliativos, eu acho que é um caminho que todos nós deveríamos seguir. Pensando no cuidados paliativos, não um cuidado ao fim de vida, mas cuidados paliativos de acordo com o conceito mesmo, o conceito de quem entende de cuidados paliativos, não de quem fala dos cuidados paliativos sem saber. Cuidado paliativo de um paciente com uma doença crônica, uma doença incurável, que a gente está desde o início do diagnóstico cuidando desse paciente. Como que a gente vai separar cuidado paliativo de espiritualidade? Não existe separação, são coisas totalmente juntas. Então, eu fiquei ouvindo e pensando na possibilidade que a gente tem do melhor cuidado possível para um paciente, pensando em cuidados paliativos unidos à espiritualidade. Eu concordo plenamente contigo. Existe uma expressão que diz o seguinte, um colega meu foi num congresso de cuidados paliativos, e aí, o que é que nós, médicos comuns, nós dissemos, vamos tratando, principalmente cirurgião, eu sou cirurgião, não sei disso, eu vejo muitos colegas fazer isso. A gente vai tratando o paciente, cortando como cirurgião, como se fosse salame. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando. Quando não tiver mais o que cortar, manda para o oncologista para fazer quimio ou rádio. E o cuidado paliativo não é somente oncologia. Uma insuficiência cardíaca congestiva, uma doença renal crônica, algumas doenças autoimunes, esclerose lateral amiotrófica. Existem inúmeras doenças que têm que ser tratadas, os pacientes, de uma maneira ou de outra, vão acabar falecendo. Válvulas cardíacas, ou seja, existem muitas doenças. E aí, nesse contexto, o que é que o médico fala? Não tem mais o que fazer. E aí, tira o time de campo, joga a toalha. Então, um colega meu foi num congresso de cuidados paliativos, e aí deram uma palestra desse contexto, e aí a palestrante disse,
É nesse momento em que nós mais temos o que fazer por esse indivíduo. É a coisa mais importante na vida dele. Nos poucos meses que restam, poucas semanas ou poucos dias de vida, é que nós vamos trabalhar com espiritualidade no sentido dele ressignificar a vida dele. Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas morrem, mas morrem felizes, morrem satisfeitas. O corpo é destruído. O corpo volta à natureza, transformado em gás carbônico e água, seja através da putrefação, seja através da cremação. Mas ele vai ser transformado em gás carbônico e água e oligoelementos. Isso é que é o nosso corpo. Mas algo sobrevive. E a experiência que esse indivíduo passa, se reconciliando com seus adversários, se harmonizando com sua família, quitando determinadas tarefas que teria que fazer, e usando a chamada dor total, porque a dor física, dor psicológica, a dor espiritual, em que você trata a dor total desse indivíduo, ele fica bem. E quando você não tiver absolutamente mais o que fazer, quando ele está com dor, você cede esse indivíduo. Está entendendo? Mas ele tem uma qualidade de vida nos derradeiros momentos da sua vida. Principalmente ressignificando, enquanto está vivendo, que é cuidando da vida. Exatamente. A Isabel Kubler-Ross fala muito sobre isso. Ou seja, foi ela a tanatologia, ou seja, a tanatóloga, a mãe, digamos assim, dos cuidados paliativos, que até então os indivíduos eram deixados, digamos, ao relento para morrer porque não tinha mais o que fazer. E a partir daí surgiu esse núcleo muito grande. Existe a Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que trata exatamente sobre isso. Então, nesse sentido, eu queria dizer para você que não trabalhe a salutogênese do indivíduo. O que eu queria colocar para vocês é que a gente trabalha muito sobre a prevenção da doença, não só em cuidados paliativos. Mas hoje nós temos que usar a espiritualidade como promoção da saúde. A salutogênese está aí. Usar o indivíduo sadio ou não sadio para que ele promova a saúde dele e se mantenha sadio. Ou então ele reconquiste a saúde novamente. Eu achei muito legal esse ponto que você trouxe, Genilson, de falar sobre as histórias, enfim, conduzir através dessa sua experiência, mas no final falar sobre a intuição, né? Que a gente fala muito sobre prática e como é que a gente vai colocar isso e buscando protocolos, buscando sempre formas de aprender, né? A saber que está fazendo tecnicamente ali a parte da aproximação também com a espiritualidade, mas a gente fala pouco nessa parte da intuição, de saber que a gente, muitas vezes, vai aprendendo com o próprio paciente, né? Assim como a experiência que você falou, ela que veio trazer isso pra gente, assim, isso eu acho que é uma parte que falta a gente focar muito quando a gente fala sobre ensino e espiritualidade e de saber abordar isso, enfim, e acho muito legal esse ponto específico mesmo. E a primeira coisa que a gente aprende quando trabalha com espiritualidade é o autoconhecimento. A gente usa o conhecimento, estuda e promove a transformação interior. Isso é a coisa mais importante que eu acho. Eu já tive alunos que foram arrastados para a disciplina, ou seja, por uma colega, estava numa depressão braba, assim, horrível, e ela disse, vamos lá, tem uma disciplina, se matricule, assista, participe, acho que vai ajudar você. E essa menina deu um salto quântico, e ela se tornou uma das mais... Ela se transformou, saiu da depressão, se tornou uma líder do grupo e tentou, num determinado momento, aí eu queria compartilhar com vocês isso também, criar uma liga lá na UF. Então, eu tinha dado uma aula lá de urologia e eu falei sobre o aborto. E eu falei do aborto assim, de uma maneira bem assim, não fui muito cristão. Não fui muito assim, como é que eu posso dizer assim? Eu fui muito incisivo, em relação a isso. E alguns alunos ficaram revoltados em relação a eu dizer que aborto era um crime. Tá? Então, do ponto de vista da espiritualidade, não importa qual seja a circunstância do aborto, é sempre um crime perante as leis de Deus. Foi um autor espiritual que colocou isso, eu apenas estou reproduzindo aqui, isso não é meu.
E eu coloquei que não importa qual é a situação, existem os agravantes e os atenuantes, mas, de qualquer maneira, o aborto, tirar a vida do indivíduo voluntariamente, nós não temos esse direito. Nós protegemos tartaruguinhas, nós protegemos os golfinhos, mas, no entanto, a gente faz o aborto. E aí, um dos alunos ficaram revoltados, duas alunas saíram de sala, eu nem percebi, meio desligado do jeito que eu sou, continuei dando aula lá, achei que saíram, porque saíram mesmo, porque tem mania de aluno entra e sai. E aí, quando nós estávamos reunidos para criar uma liga, tal, etc, etc, tinha um dos alunos que queria participar da liga, mas ele era cientificista, não acreditava absolutamente nada e queria que fazia espiritualidade somente do ponto de vista científico. Eu fiquei meio assim, e diante aquela dificuldade, eu digo, olha, não está na hora de criar a liga na UF. Isso não tem que ser de cima para baixo, da minha parte. Tem que ser de baixo para cima, ou seja, tem que partir dos próprios alunos. E aí continuamos. Nesse ano de 2021, dando aula para em torno de uma turma com 15 alunos, esses alunos ficaram tão empolgados com a disciplina que nós demos apenas um estopim lá e pegou fogo e disseram, vamos criar uma liga. E aí eles próprios criaram uma liga, deles mesmos. Eu só fiquei quieto, apenas coloquei no projeto de extensão da universidade, apenas fui o orientador, mas eles fizeram outro dia. Eles ficaram tão empolgados que convenceram os alunos do primeiro ano, que entraram agora os calouros, a todos os alunos se matricular da espiritualidade. Eu saí de uma turma de mais ou menos de 20 alunos para 50 alunos. E era como se fosse uma disciplina obrigatória. Pessoas que fizeram curiosidade, mas... E aí eu percebi que a disciplina tem que ser, digamos assim, pelo menos no momento agora, ainda optativa. Tem que ser voluntária. Porque você tentar colocar uma disciplina meio imposta às pessoas que não acreditam absolutamente nada. Eu tenho, no momento agora, 2 alunos, um agnóstico e um ateu. Achei muito interessante. Nesse momento agora, em que a gente sempre fala de espiritualidade, fala da ciência, sem usar a religião, porque a universidade é laica. A gente não fala de religião A, B, C, entendeu? Então, o meu projeto de aula, são 15 horas aula, né? São 30 créditos, 2 aulas por semana, nessa disciplina, que serve para vocês aí como orientação. Então, eu dou 8 aulas de base, eu dou as 8 horas de base, e fechando o curso, eu dou 7 aulas de base, fechando o curso, eles apresentam 6 seminários, baseado no livro do Koenig, A Espiritualidade no Cuidado do Paciente. Eu peguei aqueles 6 capítulos e coloquei para eles. Vocês, dou o livro para eles, o livro está online, em PDF, vocês estudem e vocês apresentam na realidade brasileira, não na realidade americana. E aí é fantástico. Os próprios alunos se reúnem, criam os seus seminários, apresentam o seminário. Nós temos 2 horas. Você tem uma noção? Tem uma ideia? O seminário dura 2 horas. Porque eles apresentam e a gente vai interrompendo, vai discutindo, os outros discutem. E aí eles colocam em prática, dentro de si, verdadeiramente, o que é a espiritualidade no cuidado com o paciente. Então, são eles que buscam, que pesquisam, e não apenas um professor falando e discutindo, como nós estamos discutindo agora, de uma maneira interativa, e com 95% calado, somente ouvindo. São eles que fazem isso. Eu acho fundamental e importante que eu jamais mudei a fórmula. Semestre, eu sempre repito, e fico surpreso, porque às vezes está em vídeos, ele está em filmes, filmes que encontram digamos assim, em todas as instâncias aí das redes, eles trazem filmes, cortam os filmes naquele momento, que significa exatamente aquilo que quer implementar. Então, fica muito rica a aula. E aí, na última aula, nós fazemos um fechamento da aula. Entendeu? São 15 créditos, são 15 horas a aula que nós damos. É um caminho diferente, né? Porque na minha universidade a gente fez a liga para tentar fazer a disciplina. Tentou fazer a liga, mas aí a liga acabou sendo dissolvida na pandemia, né? O nosso objetivo era esse. E os seminários lá realmente rendiam muito. No nosso programa foi mais a direção mesmo da universidade que embarreirou.
mas os alunos eram muito participativos, realmente. Você é da qual universidade? Eu sou da UFVJM, Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuria, do interior de Minas Gerais. Entendi. Interior, muita coisa. Mas não se preocupe em relação a isso. Ou seja, se vocês falarem de espiritualidade, somente espiritualidade, sem usar uma conotação religiosa, se você usar ciência, tá entendendo? Então você talvez consiga. Vamos lá, Raquel, você levantou a mão. Então, Vitor, você está coordenando aí, vai ter que... Pode falar, Ana Raquel. Gente, pode abrir o microfone, podem falar, fica à vontade. Ana Raquel foi a primeira, mas se... Meu computador tinha travado. Vocês estão conseguindo me escutar? Olha, eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou pegar o meu carregador do meu celular, entendeu? Que eu estou desde 8 horas da manhã usando esse celular e não voltei ainda. Então, eu vou carregar Vou carregar... Perfeitamente. Talvez mude um pouco o cenário aqui agora, entendeu? Vou colocar perto do meu... Colocar perto do meu... É bom que a gente vê como é que é na prática mesmo, né? Não é nossa história de teoria, não. É na prática, é assim. Eu estou no consultório agora. A gente não tinha conseguido escutar a primeira vez que você falou. Eu acho que estava sem funcionar mesmo. Agora vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Então, estamos te vendo também. Eu sou Ana Raquel, eu sou da LASCP aqui da Unemat e meu curso eu faço enfermagem. E vocês falando sobre essa questão da liga, o que me fez ter interesse e prestar o processo seletivo para entrar na liga é uma disciplina eletiva que a gente tem no curso de enfermagem, que é Oncologia e Cuidados Paliativos. E aí, através dessa disciplina, foi uma área que me interessou muito. E eu queria me aprofundar, e eu vi que, por mais que a disciplina tivesse acabado, eu queria continuar nisso, e foi quando surgiu a oportunidade de entrar na Liga, de fazer parte da Liga. E eu estou compartilhando essa experiência porque desde o momento que eu entrei com as aulas, com as publicações e discutir sobre a temática, foi algo assim que acrescentou demais, tanto na minha experiência na graduação, quanto o tipo de profissional que eu quero ser. E é isso que eu queria compartilhar aqui. Eu acho que um dos terrenos mais férteis que tem para nós aplicarmos a espiritualidade na prática clínica são os cuidados paliativos. É maravilhoso isso. É você, desde o início, cuidar de uma pessoa altamente carente, sem perspectiva de continuar vivendo e vivenciar a experiência. Isso aí. Mas não é uma tarefa fácil. Tá? Muitas vezes, muitos não compreendem. Eu tenho um paciente que, aproximadamente um mês, ele já estava num estado de... já começando a já definhar com uma caquecia muito grande. E ele disse, doutor Genilson, preciso conversar com você uma coisa. Eu disse, o que está acontecendo? Não, eu preciso conversar com você. Eu disse, o que é? Doutor, é o seguinte, eu estou vendo a minha mulher. A minha mulher está aqui, a minha mulher que já tinha falecido, a minha mulher está aqui na cama, está aqui sentada, está aqui junto comigo. E aí, o que vocês diriam para esse paciente? Vamos lá, Vitor, você agora. Você é meu contato aqui agora. Olha, as pessoas eu acho que diriam que ele tá ficando louco, mas eu não iria por esse caminho, com certeza não, porque... Então, o que você diria para suas colegas aqui, seus colegas aqui todos, até nesse momento? O que você diria para eles? Eu acho que exatamente... Todo mundo tem uma reunião científica, está todo mundo reunido aqui agora, o paciente falou isso para você, e o que é que você diz? Todo mundo está olhando para você, e aí, Vitor, e aí? O que é que você diria para eles? Eu eu diria para eles ou para o paciente? Não, para o paciente e para os colegas agora, tá? O que é que você diz para os seus colegas agora? Diga para os seus colegas o que você diria para o paciente. Eu acho que a gente tem que entender o que afeta ele e o que isso significa para ele, ela está falando, e assim, qual é essa mensagem, como é que a gente consegue adaptar isso ao que ele está passando, para procurar
se faz esse sentido ou se é uma coisa que está sendo maléfica a ponto de podermos falar que é uma patologia psicológica, talvez, que a gente deva intervir de forma a pensar mais desse lado e tirar a questão da validade de ser uma informação verídica. Vitor, você é danado, hein? Você é um político, sabia? Você dá volta, dá volta, dá volta e... Então, vamos ser bem direto agora, tá bom, meu amigo? Pessoal, é o seguinte, da mesma maneira que as pessoas têm experiência de quase morte, deixam o corpo físico, têm uma experiência fantástica, isso é uma realidade, não tem que negar. Mais fantástica ainda do que as experiências de quase morte, não é o fenômeno em si, mas as consequências do fenômeno, a transformação que as pessoas têm, a modificação das suas vidas, a aquisição de novos valores, ressignificado do processo e de sentido da vida, isso é fundamental. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é Bruce Grayson, é o sujeito que mais estuda experiências de quase morte no mundo. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, experiência de quase morte, todo mundo acha que é alucinação. Não é, pessoal, é algo real. Tá bem? As pessoas estão tendo uma experiência extrafísica, é uma realidade. Nós não podemos negar. Ou seja, há 500 anos atrás, não existiam micróbios, não existia bactéria, não existia vírus, não existia protozoários. Há mais ou menos 100 anos atrás, não existiam as estrelas, as galáxias como nós a conhecemos. Não existiam. Por quê? Porque nós não tínhamos instrumentos para avaliá-las. A partir do momento que nós inventamos o microscópio, e a partir do momento que nós inventamos o telescópio, começamos a perceber o micro e o macrocosmo. Então, a ciência mostra, nós não queremos ver porque não queremos ver, que nós somos algo mais do que um corpo físico. Nós temos uma alma, uma consciência, que usa o nosso corpo como instrumento, como um motorista usa o seu carro para se deslocar. A partir do momento que o carro não serve mais, ele joga no ferro velho e arranja outro carro. Somos nós assim. Então, da mesma maneira que o indivíduo, numa experiência de quase morte, consegue ver pessoas que já morreram em um outro plano físico, pessoas que conseguem ter essa percepção muito mais dilatada, pessoas que estão no estado paliativo, já prestes a morrer, eles têm uma expansão da consciência. Os laços físicos que se ligam ao corpo físico se tornam tão frágeis que eles começam a adentrar nos dois planos simultaneamente. E ele começa a ver pessoas que já morreram. Os parentes vão dizer assim, olha, não está na hora não. Quando estiver no momento que nós vamos chegar. Isso, em ciência e medicina, que já são chamados visões do leito de morte. Entendeu? São visões do leito de morte. Vários e vários artigos científicos têm sido publicados nesse contexto. E é algo que nós observamos. E essas pessoas não estão tendo um surto psicótico. Essas pessoas estão verdadeiramente vendo aqueles indivíduos que lhe antecederam. Digo mais, começam a contar coisas que jamais as pessoas vivenciaram isso. Conseguem contar história de parentes, de detalhes de vida de pessoas, sem ter o mínimo contato. Por quê? Porque essas pessoas estão contando realmente para eles. Então, nesse sentido, é preciso que a gente expanda a nossa mente. Tenha uma ideia já dilatada da vida, de que nós não somos apenas um corpo físico. Falar de espiritualidade da prática clínica, sem ter essa noção de que nós somos algo mais, algo além, falta alguma coisa. É um quebra-cabeça que está faltando uma peça. Entendeu? Então, é preciso entender, nos cuidados paliativos, tem as visões de leito de morte. Tá? Se eu não me engano, é bad vision, alguma coisa assim, leito. Tá? Visões de leito de morte. Então, é algo que já existe na prática clínica. E a gente tem que dizer. E eu cheguei para o meu paciente, disse, seu fulano, relaxa, fique tranquilo, realmente a sua mulher. E aí comecei a falar essas coisas para ele. Mas ele não compreendia muito. Então, a partir do momento, quando o paciente está em cuidados paliativos, começa a ter visões de leito de morte, ele está muito próximo de voltar, de perder o corpo físico e falecer.
Eu ia perguntar, eu ia falar sobre outra coisa, mas aí você fez essa pergunta, aí comecei a colocar outros tópicos aqui. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que talvez eu pegaria na mão da paciente, falaria que eu enxergo ela e consigo ver ela também. E que eu estaria ali para ajudar nessa passagem, independentemente do que, né, a gente acredita, independentemente do que cada um acredita. Acho que também nesse momento, acho que o cuidar dessa questão, dessa proximidade, acho que também ajuda nessa passagem. Perfeito. Falando na experiência de quase morte, também tem um canal, um projeto do físico, acho que é Carlos de Moura Ribeiro Mendes, se não me engano. Ele tem um projeto chamado Afinal, que somos nós, que eles também têm vários relatos de experiência de quase morte, muito legais, assim, de 40 minutos, 50 minutos. É grandinho, mas é muito interessante mesmo o relato das pessoas. Mas falando do que eu queria mesmo falar, era, você fala essa questão da salutogênese, da patogênese, também isso me lembrou muito as zonas azuis também. E para essas pessoas centenárias, ou mesmo não precisa ser centenário, né? Trabalham muito a questão até da psicologia positiva, florescimento. Assim, é primordial isso, além, né, toda a questão de saúde, da exercício físico, da alimentação, mas essa questão reflexiva é muito presente neles também. Exatamente. Teve um médico italiano que ele trabalhava numa área da Itália, eu não me lembro o nome dessa, é uma cidadezinha, Sardenha, se eu não me engano, e ele começou a perceber que existiam muitos indivíduos muito idosos, muito velhos. Ia no cemitério, pessoas que morriam com mais de 100 anos de idade. Ele começou a ver as lápides. Fulano de tal nasceu, sempre somando as idades dele, era muito mais de 100 anos de idade. Ele ficou intrigado e começou a trabalhar nesse sentido. E aí, juntamente com um bioquímico, um colega dele, começaram a mapear todos os costumes, todos os valores, todos os comportamentos daquela localidade, daquelas pessoas que eram muito idosas, muito velhas. Uma cidadezinha muito parada, muito calma, muito tranquila na Itália. E aí ele começou a pontuar, botava um botãozinho azul nessas áreas. Foi mapeando a Itália toda e percebeu que nos congressos do qual ele participava, tinha pessoas que relatavam a mesma coisa. E aí ele disse, como é que a gente pode dizer, como é que pode dar o nome? Olha, eu colocava no meu mapa, digamos, um alfinetezinho azul, então vou colocar o seguinte, vamos chamar de áreas azuis. E essas áreas azuis se expandiam muito mais, além da Itália. Existe no Japão, né? Existe áreas, digamos, no Caribe, na América Central, e outras áreas do mundo, caracterizadas pelo comportamento das pessoas, em relação não só à alimentação, principalmente à alimentação, mas também em relação a comportamentos, em relação a valores. E isso, o Fernando Luiz Ribeiro está colocando outra coisa aí sobre a apometria aí, né? Exatamente, é algo que a gente vai começar a estudar mais, de uma maneira muito mais dilatada, de uma maneira muito mais detalhada, nos anos que estão vindo agora. A gente vai começar a trazer a apometria para a prática clínica. Isso é uma experiência que a gente tem que levar em consideração. Nós temos um colega chamado Sérgio Tizen, e o Sérgio trabalha muito com crianças com síndrome do espectro autista. E ele trabalha com espiritualidade. A mulher dele é médica, existe um grupo de médicos em que ele trabalha, digamos assim, o aspecto espiritual dessas crianças. Está entendendo? E são surpresas imensas. Inclusive, tem vários e vários congressos, trabalhos científicos já publicados, em congressos científicos de psiquiatria no mundo inteiro, em que ele fala sobre o tratamento de espiritualidade usando médiums, né, no tratamento do espectro autista. Então, é isso aí. Está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Isso é ciência. Ele não está usando nenhuma religião propriamente dita para poder fazer as suas atividades. Manuela está também. Manuela estava com a mão levantada. Dá para fazer mais uma perguntinha para a gente terminar também? Oi, boa noite. Então, em relação à questão do enfrentamento e de pacientes crônicos que o senhor tinha falado e tal, isso é mais uma questão pessoal. Eu tenho diabetes do tipo 1,
há muito tempo, e eu vejo que muitas pessoas que também têm diabetes, elas recorrem a essa questão espiritual para poder ressignificar o diagnóstico, que é uma coisa pesada, é uma coisa difícil de lidar, isso independente da idade que ocorre o diagnóstico, e as pessoas eu vejo muito isso com os meus colegas que ressignificaram o diagnóstico para poder trazer leveza, trazer novos olhares, e também muita gente tem tido oportunidades incríveis que o diagnóstico trouxe de levar essa questão da positividade, de um enfrentamento positivo da doença para outras pessoas que também foram diagnosticadas, e isso acaba trazendo, pelo que eu tenho visto, uma qualidade de vida maior, também pela questão da promoção do autoconhecimento, da educação em saúde e também da interdisciplinaridade do nosso diagnóstico. Então, além da gente ver a questão de saúde com o endocrinologista, com o nutricionista, a gente também começou a perceber que a presença do profissional da psicologia é importante, e também trazer isso para a questão da religião, da espiritualidade, e assim, foi um tema de um relatório que eu fiz para disciplina nossa da faculdade que envolvia saúde e espiritualidade, e eu me baseei nisso, e eu conversando com as pessoas, qual era a relação do diabetes com a espiritualidade, foi uma coisa muito linda que eu jamais ia imaginar que tinha relação. Então, só queria trazer essa questão aqui. Que bom que você compartilhou conosco. Obrigado aí. Pode falar, Rafael. Vocês me escutam? Boa noite. Sim. Tudo bem? Eu sou o Rafael, aqui da UFC, e aí o professor Genilson, né? Eu gostaria de parabenizar a fala, e aí, assim, lembrar que a doutora Ana Cláudia Quintana, né? Muita gente deve conhecer, né? Sobre o livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela nos fala sobre essa ideia da perda, né? Assim, a questão, na verdade, do ser humano hoje, a gente está numa sociedade que a gente não é preparado para perder, né? A gente quer ganhar o tempo todo, né? Essa ideia de tem que ser o vencedor, né? Tem que ganhar o primeiro prêmio. E aí, quando vem a morte, né? Ela nos lembra que a ideia da gente saber lidar com as perdas, né? E, professor, sobre uma questão, uma pergunta, o senhor acha que assim, um dos maiores desafios, eu acho que nosso, em relação à questão da medicina em si, né, e essa relação médico-paciente, é a ideia de que o médico ele não tentar impor a sua religião, ou o seu modo de pensar ao paciente, né? Assim, eu vejo alguns pontos assim que às vezes alguns médicos, alguns profissionais, eles tentam impor, né? Assim, claro que é uma tentativa de ajudar, né? Mas Rafael, você tem razão quanto a isso. Isso a gente ensina, é uma parte do ensino do currículo da medicina de especialidade que a gente dá, que o médico não pode impor a sua ideia. Isso aí o próprio Harold Kennedy fala sobre isso. Muitas vezes é importante o seguinte: não precisa somente ter boa intenção, é preciso saber como fazer. Já pensou se vocês pegassem um indivíduo, um estudante de medicina muito bem intencionado, cheio de boas ideias, com amor imenso no coração, e você levasse para um CTI, tivesse um paciente crítico: meu filho, vai lá, cuida desse paciente aí, cuida do respirador dele, injeta as drogas que vocês vão injetar, eu sei que você tem boa vontade, e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, porque o que você fizer, Deus está permitindo. Nada disso. Nada disso. Então, veja bem, não é somente ter boa intenção, é preciso saber. Está entendendo? Então, na realidade, quando o médico tentar, usando de espiritualidade, tentar impor os seus pontos de vista, ou a sua religião em função do paciente, ele já está redondamente enganado, já está incutindo no erro. Ele tem a boa intenção, mas ele está indo por um caminho errado. Então, eu vou contar um caso para vocês aqui. Eu tenho um colega, cirurgião, sou do departamento de cirurgia, sou chefe do departamento de cirurgia aqui na UF, e ele veio me pedir uma licença médica, que ele queria uma licença para tratamento de um familiar. A mulher dele estava com câncer, e ele precisaria de um tempo para se afastar das suas atividades. E aí nós começamos a conversar.
E aí surgiu a ideia, ele estava sabendo da espiritualidade, da disciplina de espiritualidade. Disse, eu sei, olha, foi até interessante, por exemplo. Outro dia eu cheguei para minha mulher e disse, você não gostaria de rezar? Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos inspirar, para poder ajudar você nesse contexto de doença que você está vivenciando. E a mulher gostou. Ele era um médico muito religioso, católico. A mulher não era muito chegada à religião, não era tão assim, tão, digamos assim, tão ligada à religião, ao aspecto religioso quanto ele era, mas mesmo assim aqueceu. E eles fizeram uma prece e ela se sentiu muito bem. E ele gostou da ideia. E aí, logo depois, no dia seguinte, vamos orar novamente. E a mulher aceitou. E ele começou a insistir para fazer preces com a mulher. E aí começou a ter um efeito inverso. A mulher começou a ficar gastada, e começou a evitar e não queria mais, de maneira nenhuma, fazer nenhuma prece com ele. Qual a moral da história que nós tiramos? Ele estava muito bem intencionado, querendo ajudar imensamente a mulher, querendo fazer com que a prece pudesse auxiliá-la, mas ele não sabia como fazer, ele não entendeu que não era somente aquele momento, ele tinha que ter uma série de fatores relacionados à espiritualidade. Então a mulher entendeu mal, ou seja, qual foi o entendimento da esposa? Meu marido, médico, cirurgião, eu tenho um câncer, estou com uma doença complicada, e ele está começando a rezar muito comigo, eu já estou no final de vida, eu vou morrer. E aí, instintivamente, evitou esse tipo de coisa. Então, ele não conseguiu mais entender. Então, se ele tivesse estudado, soubesse exatamente como aplicar tudo isso, teria dado um rendimento muito maior e uma efetividade muito maior. Então, não apenas precisa querer, ter boa vontade, é preciso saber como fazer. E bom demais estar aprendendo um pouquinho aqui nessa noite de hoje para a gente seguir buscando esse lugar, né? Sempre que é um aprendizado constante, que a gente tem que aprender com essas histórias, principalmente de quem a gente está se propondo a cuidar, que é quem tanto ensina a gente, né? E eu queria agradecer muito a presença de todos. A gente está até agora com a sala bem cheia, frente ao começo, assim, então mostra que realmente é uma coisa que a gente está precisando e que é bom que a gente vai ter essa participação para a gente seguir promovendo mais discussões, seguir conseguindo conversar mesmo, trocar essas experiências, e aí agradecer e realmente te deixar aberto aqui para próximos convites. Você está agora vindo aqui como primeiro palestrante desse novo projeto, mas sem dúvida a gente vai estar por aí ainda nessa parceria para conseguir comunicar isso e esperar novas histórias, né, acontecerem para a gente ficar sabendo também de como vai andando em cada lugarzinho a evolução desses estudos pelo Brasil. Vitor, obrigado por permitir esse intercâmbio com vocês. Só existe uma diferença entre eu e vocês. É que eu já vivi um pouco mais essa existência do que vocês. Aí, entre vocês, existem seres luminosos, criaturas elevadas, criaturas que transformarão a Terra. São vocês que farão a diferença. São vocês que, utilizando o amor que vocês já têm, utilizando a ferramenta da medicina, uma ferramenta maravilhosa da medicina, ou enfermagem, não importa o que seja, vocês transformarão as pessoas. Então, você já me perguntou uma vez que palavras eu diria, uma vez que eu conversei contigo no encerramento de alguma apresentação. Eu digo, pessoal, sejam bons, sejam honestos, sejam éticos, façam o bem e, acima de tudo, amem o seu próximo. Ajam com seus pacientes, com seus colegas, com seus professores, com as pessoas que cruzarem o caminho. Torne-se a diferença na vida dessas pessoas. Façam, digamos, bom. Porque aí vocês encontrarão a paz que todos nós buscamos. No fundo, nós estamos vivendo para termos paz, equilíbrio, saúde. E aí não importa se vocês são diabéticos tipo 1, se vocês são hipertensos, se vocês têm outros tipos de problemas. Vocês, mesmo na doença, vocês funcionalmente, vocês estarão sadios. Isso é que importa. Porque a saúde não é apenas a ausência de doença, é um bem-estar físico, um bem-estar psicológico, um bem-estar social, um bem-estar funcional e um equilíbrio espiritual. Tá bom? Então, muita paz para todos vocês. Sejam bons,
Sejam caridosos, ajudem o próximo em todas as circunstâncias da vida. Transformem a vida de vocês e a vida dos outros. É isso que eu gostaria que você dissesse, usando a medicina, que é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. E uma boa noite. Até a próxima. Boa noite também. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.